Manassés foi assim uma decepção, né? Se o pai estivesse vivo e visse o que Manassés fez, ele teria uma grande decepção, uma grande tristeza no coração. Por quê? Porque ele fez tudo que o mundo fazia. Ele agiu como o mundo agia. E, segundo o que a Bíblia diz, a minha Bíblia está circulada essa palavra, e ainda fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Sabe, queridos, às vezes a gente para pensar e a gente olha para o mundo e a gente fala, puxa vida, por que estão agindo assim? Por que estão fazendo aquilo? Por que a coisa está tão ruim lá fora? Mas é muito triste quando a gente ouve relatórios, principalmente de líderes de business e tudo, que eles dizem assim, não, olha, é melhor, é cristão? Então é melhor não contratar, porque cristão me dá mais problema do que o não cristão. Aquele que conhece a Bíblia me dá mais problema do que aquele que não conhece. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, queridos, nós todos, de uma forma ou de outra, nós, às vezes, nos encontramos nessa posição. Muitas vezes as pessoas olham para Manassés e dizem, mas esse Manassés era uma desgraça. O sujeito terrível, terrível, porque fez tudo ao contrário. Mas, queridos, quantas vezes nós, sabendo que nós temos que fazer, nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. E, sabe, fazer o que é mal aos olhos dos homens não é nada. Não é nada, mas fazer o que é mal aos olhos do Senhor, isso é que é ruim. Então, quando a gente para olhar para isso, a gente fala assim, uau, fez o que era mal perante o Senhor. Sabe, queridos, a gente tem que buscar Deus e falar, Senhor, dá arrependimento para o meu coração, para que eu não julgue os outros, para que a gente não tenha pensamentos e diga, não, é assim, é assado. Sabe por quê? Porque a gente pode estar errado, a gente pode se enganar. E Deus, lá de cima, Ele vê o coração. E Ele trabalha, e se a gente der espaço, Ele muda. Aleluia. Ele muda as situações. Então, aquilo que o pai de Ezequias havia extinguido como pecado, culto, adoração pagã e tudo isso ele trouxe para Israel inteira. Aquilo que Deus tinha dito, olha, eu não vou, Israel vai ficar aqui, Jerusalém vai ser abençoada, desde que vocês andem nos meus caminhos. No verso 2 diz exatamente isso, fez o que era mal perante o Senhor. O verso 3 e 4 fala da desobediência a Deus, que foi frontal. Existem certos casos em que a desobediência é assim frontal, que a pessoa sabe, de verdade, que ela está fazendo o que não deveria, que ela está deixando de fazer o que deveria. E faz de qualquer jeito. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Gálatas 6, deixa marcado aí 2 Crônicas, mas abre em Gálatas 6, 7, que nós vamos dar uma lida aqui, rapidinho, num versículo. Diz assim, Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, seja de bom ou de ruim. Aquilo que a gente semeia que é bom, você vai trazer uma boa colheita, e aquilo que é ruim vai trazer uma má colheita, porque essa lei não falha. Essa lei não falha. E a gente está analisando esse texto e pensando, né, como é que a gente pode aprender com isso? Deus, ele quer de nós obediência, sabe? A gente procurar ser obediente, mas não de uma forma farisaica. Não é nossa obediência não pode ser uma coisa farisaica, ou seja, eu vou obedecer, portanto eu vou ganhar. Não, não é assim. Eu vou obedecer porque eu amo a Deus. Amém? Nosso obedecer tem que ser segundo o nosso amor. Nos versos 6 a 10, a gente vê a malignidade que estava no coração desse rei. Era muita coisa ruim, muita coisa ruim. E
Mas o que choca mesmo é você parar e pensar assim, que mesmo com tudo isso, a gente olha para o versículo 10 e se choca ao ler esse versículo, que diz assim: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Ainda assim, Deus fala. Quando a gente olha para uma pessoa, talvez você esteja até pensando em alguém que está perdido, que está longe dos caminhos do Senhor, porque está fazendo tudo que não deve, está contrariando o Senhor frontalmente, está desobedecendo frontalmente. Mas sabe de uma coisa? Se essa pessoa foi ensinada nos caminhos do Senhor, como Manassés foi, até aos 12 anos. Ele foi até aos 12 anos, ele foi ensinado. Depois dos 12 anos, o pai morreu. Lógico que tinham outras pessoas que o ajudavam no reino, né? Mas o que aconteceu com ele? Ele se desviou e foi lá para o lado ruim. Mas sabe de uma coisa? O ensino, por isso é que a gente frisa a necessidade de ensinar a criança. Enquanto nós estamos aqui, existe um grupo lá atrás ensinando as crianças a palavra de Deus. Quando chegou numa hora, teve uma hora que a coisa mudou. Ele sabia, Deus olhava e falava: eu estou falando, Manassés, me ouve, Manassés. Manassés. Mas Manassés simplesmente resolveu não ouvir. E Deus ali olhando. Só que eu tenho certeza que, diante do Senhor, a oração de um pai, a oração de uma mãe, fica no céu. Ela fica ali, ó. A oração é uma cobertura. Por isso é que nós temos que orar pelos nossos filhos. Não desistir dos nossos filhos. Nós temos que ter aquela decisão de falar assim: quer saber? Não quero nem saber o que falem dos meus filhos. Eu sei que meus filhos são uma bênção. São uma bênção e são uma bênção. Eu só aceito isso na vida deles. Porque muitas das vezes os nossos filhos, eles saem do caminho de Deus. Eles fazem coisas que nos entristecem, que entristecem muito mais a Deus do que até a nós, porque, poxa vida, né? Deus está lá olhando de cima. Porém, quando nós ensinamos a criança no caminho que deve andar, mesmo quando ela já estiver adulta, ela vai se lembrar. Ela vai se lembrar. E quando Manassés chegou nesse ponto em que ele estava fazendo tudo errado e Deus tentou falar com ele, mas ele não deu ouvidos, o que aconteceu? Deus ficou quieto, falou assim: bom, nessa altura do campeonato, já não vou poder proteger mais, tenho que dobrar meus braços aqui um pouco. E é assim que acontece. E quando as coisas começam a acontecer, começa a ficar aquele reboliço, a gente não gosta. Mas a gente sabe de uma coisa, que o nosso Deus é fiel, Ele é verdadeiro e Ele não nos abandona. Olha, essas músicas todas que a gente cantou aqui hoje, uma das músicas falava exatamente, né, que Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de mim. Eu tenho certeza que numa hora a coisa vai estar feia, mas eu tenho certeza que o meu Deus vai se levantar e vai botar a vitória na minha mão. Eu tenho certeza, porque foi isso que nós vemos, é isso que nós vemos na palavra de Deus. Quando foi até o versículo 10, foi uma coisa tremenda. Olha, agora nós vamos ver o que é que acontece a partir do versículo 11. 2 Crônicas 33, nós vamos estar lendo de 11 até o 17.